Legal, Beleza. pessoal. Como a gente tem feito, né, toda semana uma live aqui no nosso canal, o intuito é produzir alguma coisa para os professores, para os alunos que estão participando da feira, bater um papo, conversar, trazer experiências, trazer gente do estado todo. A gente está conseguindo, graças a Deus, muitos colaboradores para a nossa feira, muita gente que está conhecendo, aderindo, participando da feira de vários municípios aqui do estado. E para a gente isso é muito, muito gratificante, é muito bom, porque a gente consegue atingir mais gente se a gente estiver em mais municípios. E a Fernanda foi uma pessoa que chegou para a gente, né, Fernanda, como colaboradora, parceira. Foi o Rafael que falou dela para a gente, que ela entrou em contato muito Isso, interessada na feira, né, Fernanda? Sobre a isso. iniciativa, como participar, contribuir. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Feira de Ciências e a prática científica no ambiente escolar. Ela fez um trabalho, ela vai se apresentar, vai falar um pouco sobre isso em uma escola e a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Sobre como era a realidade dessa escola, como se fez esse trabalho. É uma troca de experiências, é um relato de professor que desenvolve trabalhos relacionados a feiras de ciências em sala de aula, tá bom? Eu sou Franciele, para quem não me conheceu aqui ainda do canal, a gente do Instagram, né? Porque a gente também tem o canal do YouTube da feira. E sou professora de geografia, sou uma das pessoas que trabalham aí na Feira de Ciências, Gêneros e Multigêneros. A nossa edição da feira esse ano é a segunda edição. A primeira edição foi presencial, a gente ainda estava vivendo no mundo mais normal, agora a gente está aí com essa realidade um tanto quanto diferente, por isso a feira esse ano ela é toda online. E só para aproveitar aqui o momento do início, que eu acho que é o momento que o pessoal mais presta atenção, para quem não entrou ainda no site da feira e quiser entrar, www.geniosdemultigêneros, sem acento nenhum, .org. Lá você encontra o linkzinho de acesso às nossas mídias, Facebook, YouTube, Instagram. Nossa feira vai ser divulgada por meio dessas mídias, né? Já que a gente não vai fazer nada presencial esse ano, é tudo online. Então, no Facebook, você encontra informações. No YouTube vai ter a live de abertura da feira, sábado agora, 10 horas da manhã, dia 17, e a live de encerramento dia 24, no outro sábado. E no Instagram também vai ter votação de uma categoria da feira. Então, pelo YouTube e Instagram, essa semana agora, de 17 a 23, o pessoal consegue acompanhar muitas informações, muitas coisas da feira. Tá bom? Quem está interessado em seguir e acompanhar a feira, é nessa maneira que a gente vai conseguir fazer. Vou abrir o espaço para a Fernanda se apresentar. Vai lá, Fernanda. Que bom. Eu nem sei assim como iniciar a apresentação, porque a Franciele já fez uma apresentação tão bonita aí, tudo que eu disser agora, né? Mas eu quero Imagina. dar uma boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês me ouvem bem? Tá Sim, para tudo mim tá jóia, né? ótimo. Uhum. Então, primeiro eu queria agradecer, né, ao convite do professor Rafael, o contato do professor Giovanni também, porque foi por meio do professor Giovanni que eu conheci, né, virtualmente o Rafael me fez o convite, né. Fiquei muito feliz pela iniciativa de vocês, achei muito legal, né, quem dera se todo mundo tivesse essa ideia, né, esse estalo aí de fazer essa feira virtual. Agradeço a simpatia da Franciele mais uma vez, a equipe organizadora da segunda-feira de ciências, Gênios de Multigêneros. Achei muito legal Isso. esse título, né? Achei muito bacana, Uhum. mais cultura e mais arte. E tem tudo a ver com a questão da divulgação científica, né? E é uma alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, do meu trabalho. E é algo que, como eu comentei até com o professor Giovanni, né, pelo convite que ele fez para a gente poder avaliar a feira, eu comentei com ele que é muito legal, muito bacana essa iniciativa. Isso é algo com que eu trabalho mesmo há muitos anos, faz os meus olhos brilharem, né, me traz uma realização muito grande profissionalmente, pessoal. Eu acho algo que só quem vivencia de fato sabe o quão
grandioso é um projeto, uma feira de ciências, né? Não só o evento, mas todo o processo que envolve aquela culminância. Então, como a Franciele me apresentou, eu sou Fernanda, né? Sou professora, sou graduada em Ciências Biológicas. Dentre outras, tenho especialização em tecnologias educacionais, em ensino interdisciplinar em ciências, em saúde e meio ambiente. Sou mestranda em educação em ciências matemáticas pelo IFES, o CEFOR. E defendo agora, no final desse ano, se Deus quiser, que é uma luta. Que bom. Mas minha pesquisa versa sobre a Feira de Ciências, como artefato pedagógico para proporcionar divulgação científica no espaço escolar. Mas a minha experiência é com a Feira de Ciências no ensino fundamental, né? Então, eu tenho essa vivência. Com o ensino médio, eu já assisti, já participei como ouvinte, né? Mas não como envolvida, né, no processo da Feira de Ciências. Tenho uma experiência de 9 anos com Feira de Ciências, né? Desde 2007, que eu estou na prefeitura. Aliás, eu sou professora na Prefeitura Municipal de Cariacica, desde 2007, e desde 2008 eu trabalho com a Feira de Ciências, né? Atualmente eu estou na Secretaria de Educação, inclusive a Franciele até perguntou para mim se eu poderia estar mudando o foco da abordagem, né? Se eu poderia estar dizendo qual é a minha experiência como técnica da Secretaria de Educação, mas eu acho que eu poderia fazer os dois, né? Eu acho que nada impede que as duas coisas aconteçam. Mas primeiro eu vou conversar com vocês, eu vou expor a minha experiência como professora, né? Bom, a escola em que eu atuei com a Feira de Ciências, tendo essa experiência na Feira de Ciências, é uma escola de ensino fundamental de 3 turnos, né? Fundamental regular de manhã e à tarde, e a EJA à noite, né? Mas atuei no fundamental regular. Com a EJA eu ainda não tive a oportunidade de atuar com a Feira de Ciências. A escola tem um bom espaço em vista das outras escolas da rede, né? É uma escola com quadra coberta, que tem um espaço para a comunidade transitar entre os estandes, né? Fica em Campo Grande, MF Estélida Dias, fica ali próximo da Faculdade Pio XII, para quem conhece a região ali vai entender, né? Mais ou menos onde fica. Bom, o que falar sobre feira de ciências, né? O planejamento de uma feira, ela deve acontecer desde o início do ano letivo, né? Ao meu ver, essa é a minha opinião, minha experiência, né? Eu entendo que os alunos, os professores, toda a escola, ela precisa entender e precisa saber que existe um projeto de feira de ciências e que eles fazem parte desse projeto, né? Eles vão fazer parte de todo esse processo. E tudo isso deve ser passado com clareza, porque a gente tem professores de outras áreas que acham que não precisam se envolver em uma feira de ciências, e o gestor que tem várias demandas, né, para estar delegando para outras, para toda a equipe, né, e ele mesmo está fazendo com que a escola funcione em todos os sentidos, né? E a comunidade escolar também. Então, a gente precisa dar essa clareza de informação, dessa proposta para os colegas e para os alunos, em toda a comunidade, né? Inclusive as famílias também, porque algo que eu aprendi durante todos esses anos em Feira de Ciências foi que a família, ela gosta de fazer parte desse processo, né? A família se sente parte desse processo. É muito legal. E é importante tomar ciência do que se trata, e porque também é um evento
que demanda uma organização de grande porte, eu diria, né? Envolve toda a comunidade escolar, né? Desde você como professor, nós como professores, os alunos, a comunidade escolar que participa como visitante, os demais professores, né? E entendendo que todo o processo é um processo também interdisciplinar, né? Então, eu vejo que a interdisciplinaridade é algo de suma importância quando a gente fala sobre divulgação científica, porque toda vez que eu falo sobre feira de ciências ou mostra científica, né, que a gente tem esses dois termos, né, eles acham que tudo tem que ficar nas costas do professor de ciências. E muitos de vocês, professores que podem estar me ouvindo agora, vão achar a mesma coisa. E é realmente isso que acontece. A gente fica por conta da feira de ciências, fica por conta de planejar, puxar todo mundo, e acaba que no final é o que mais se cansa, é o que mais se esgota. Mas Sim. brincadeira é o que mais se realiza. Eu, na minha opinião, me sinto super realizada. Então, Fernanda, você falou algumas coisas interessantes aí. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar, né, com relação à faixa etária e os meninos do ensino fundamental. A gente diria que a sementinha plantada lá no Fundamental 1 precisa ser regada no Fundamental 2 para a gente colher alguma coisa lá no médio, às vezes até no curso superior. Então é importante essa prática também. Dá trabalho, o menino vai fazer muita confusão, mas de repente aquela prática ali que o menino vai ter, aquela experiência é tão importante, é tão marcante, que de repente vai abrir a porta ali, os olhos dele para física, química, biologia. De repente aquilo que para ele seria um bicho de 7 cabeças no ensino médio, né? Meu Deus, eu vou me deparar com química, com física. Mas sei lá, de repente os experimentos que o menino fez lá, simples, de um pó royal, de uma eletricidade, uma lâmpada, coisas acessíveis, né, do professor fazer ali em sala de aula, aquilo ali já desperta nele uma acessibilidade àquele conhecimento científico, que muitas vezes ele é embarreirado, né? No Fundamental 2, os meninos costumam dar muito trabalho, né? São muito faladores, muito agitados. Então, às vezes, o professor limita um pouco ali a ação dos alunos para controlar melhor a sala, mas aí perde todo esse momento, que é um momento também de muito envolvimento, onde eles se envolvem muito, ainda, né? No Fundamental 1, a gente percebe isso, no 2 também. E eles tendem a se afastar um pouquinho no ensino médio, a gente tem que ir mais atrás deles, porque eles começam com aquela questão da vergonha, do não querer participar, alguns são assim. Mas é muito importante, igual você vai relatar o seu trabalho aí, você vai relatar o seu trabalho que falou que foi totalmente no fundamental, né? A escola só tem ensino fundamental. E é extremamente importante falar sobre isso. E a outra questão é a diversidade dos professores, né, de todas as disciplinas trabalharem. Tanto que esse ano a gente acrescentou na nossa feira Cultura e Arte, na primeira não teve. E a ideia é justamente essa, é chamar de alguma maneira os professores das diversas áreas para se envolver e trabalhar até mesmo de maneira interdisciplinar, que é o mais interessante, né? Vai ficar mais interessante para o professor e para o aluno, com certeza, sem dúvida. Isso. As últimas 2 feiras de ciências que a gente fez na escola foram muito especiais no sentido de que várias professoras do Fundamental 1 participaram com os alunos. No início do ano, eu lancei a proposta, né, como todos os anos eu falo, né, no início do ano, sobre a proposta da feira, e logo no início do ano, algumas professoras ficaram encantadas, falaram, nossa, uma feira de ciências, que legal, eu posso participar? Isso quem me falou foi uma professora do primeiro ano, do Fundamental 1. Eu falei, claro que pode, vai ser uma honra, vai ser lindo, e sem preconceito nenhum, porque a grande importância é você acreditar no potencial do professor e acreditar no potencial do aluno também, né? Inclusive, foram alunos que fizeram um trabalho de sabão, né, utilizando o óleo e esse reaproveitamento do óleo de cozinha para fazer o sabão, e fizeram uma apresentação maravilhosa, né? Me emocionou. E no ano seguinte,
nesse ano, uma professora participou do primeiro ano, e no ano seguinte, quase todas as professoras do Fundamental 1 participaram com as suas turminhas. E eu sou professora do Fundamental 2. Então, foi uma coisa linda, foi um momento lindo, assim, né? De você ver que realmente acontece, né? E a linguagem é diferente, né? Lógico, mas dentro daquela linguagem a divulgação científica acontece, né? E a alfabetização científica também, porque o propósito da divulgação científica é a alfabetização científica, é a criança entender que aquilo ali tem significado para ela, para a realidade dela, e ela entende o porquê, né? Dentro do contexto de vida dela. E foi muito interessante, né? Então, eu tenho essa vivência com adolescentes, essa organização. E essa proposta com os professores de outras disciplinas depende de escola para escola, depende de professor para professor. A Feira de Ciências é algo que, para mim, é um processo que você não pode forçar outros profissionais a trabalharem com você, mas sensibilizar e dizer a importância daquilo ali para o aluno, né? E nós sabemos que é muito difícil mesmo, é muita demanda. Às vezes a gente, como professor de ciências, tem demandas direcionadas para a nossa disciplina, mas o professor de geografia, o professor de matemática tem outras demandas, outros projetos, né? Então, a gente sabe que existem essa sobrecarga de trabalho sobre os demais professores, e eles não veem, eles não, por mais que você diga, por mais que eu diga, né, que essa experiência é minha, mas por mais que eu dissesse que o professor, ele faz parte desse momento, a disciplina dele é importante nesse processo, ele, por se tratar de uma feira de ciências, ele talvez não se sinta tão à vontade de apresentar um projeto, ou estar junto avaliando, ou trabalhar com alunos junto com outra disciplina, né? Então, existem muitos que não entendem essa necessidade da interdisciplinaridade, né? Então, acaba que realmente, pelo processo ser um processo dinâmico, de você estar trabalhando dentro do currículo escolar, as disciplinas, né? Então, acaba que fica mesmo segregado. Ciências fica por conta da feira, e matemática, ou então artes fica por conta da mostra cultural, e aí até mesmo o corpo técnico pedagógico da escola segrega dessa forma, né? O próprio calendário escolar acaba separando a mostra cultural, eventos culturais de eventos científicos, né? E eu entendo que até mesmo as expressões artísticas, elas são muito bacanas dentro da divulgação científica. Os teatros com temas científicos, né, são muito interessantes, danças, né? É muito bacana você envolver essas disciplinas dentro da divulgação científica, e não como uma feira, uma mostra cultural, mas como algo que abarque todas as disciplinas, todas as áreas de atuação, né? Eu não me lembro da outra coisa que você me perguntou, desculpa. Você pediu para eu falar. Eu comentei sobre a faixa etária dos meninos. Do nosso roteiro de conversa. Não, nessa pergunta agora. Tá, falei sobre a questão de ser... Acho que sim, porque eu falei sobre a questão do ensino fundamental, que tem ali toda uma coisa por trás, né? De trabalhar experimentos, trabalhar a feira de ciências com o menino no Fundamental 1, 2. E porque no ensino médio eles têm um pouco mais de autonomia, então no Fundamental 1 e 2 a gente realmente precisa do apoio da família, que é o que você disse que realmente é muito importante, porque tem o lado do apoio, mas por outro lado também tem o lado das famílias gostarem de ver, né? De ser um retorno ali que a escola dá para os pais do trabalho feito com os alunos, e é um momento que geralmente as famílias gostam muito. E quem é mãe e pai se emociona, né? Quando vê o filho ali apresentando alguma coisa, é muito bacana. E a gente falou da questão das disciplinas. Realmente é muito complicado. A gente sabe da realidade escolar. É claro que se isso estiver no projeto da escola desde o início do ano, como você disse, é extremamente fundamental. Tem a questão do apoio, do acompanhamento pedagógico, que pode facilitar um pouco esse processo.
quando o pedagogo consegue linkar esses trabalhos, consegue mediar um pouco melhor isso, né? Pode contribuir para que o professor consiga, porque realmente o professor acaba trabalhando mais do que a demanda, mais do que o currículo exploraria, né? Geralmente com uma feira de ciências, porque ele acaba entrando em outras coisas que às vezes nem seria daquele ano da turma, nem seria daquele currículo do momento. Então, exige um trabalho muito grande do professor. E a outra questão que você falou um pouco sobre o seu trabalho, né, até agora, e eu perguntei os projetos que a escola desenvolve, principalmente na área do conhecimento científico. Quando a gente fala, assim, do conhecimento científico, né, isso tem sido dito um pouco mais ultimamente, eu acho, mas não no sentido de... A gente sente falta disso, mas também, não no sentido de investimento, mas é dito um pouco mais, o que está sendo questionado um pouco mais, pelo momento que a gente está vivendo, de repente, né? A questão da ciência está fazendo falta, tem a questão de uma vacina, então leva as pessoas a pensarem um pouco mais nisso. E uma coisa que eu estava pensando hoje, antes da gente começar a live, é que a gente vive hoje em dia, quase todo mundo atrelado ao meio digital, às mídias. E isso tem sido usado em grande demanda por fake news. É uma coisa que particularmente me incomoda muito. Eu até falei que eu ia desenvolver um trabalho com os alunos sobre fake news. E por que não a divulgação, e por que não a divulgação científica ocupar esse lugar nas mídias, nas redes sociais? Né, eu acho que é um nicho aí, é um mercado, é um campo que a gente tem para tentar trabalhar um pouco mais essa questão da divulgação científica, né? Que você citou aí, que realmente é tão importante, que é o objetivo da feira, por exemplo. Qual é o grande objetivo da feira, né? Idealizada pela Cláudia, pelo Rafael, e tem aí uma série de professores que trabalham apoiando a feira, colaboradores, é buscar esses trabalhos, porque a gente sabe que isso acontece muito pontualmente, em muitos lugares, em muitas escolas, em diferentes realidades, e quando a gente consegue juntar todo mundo, né, ganha força, porque a gente consegue linkar um professor, de repente, lá do norte do estado com um do sul, e dividir a experiência, dividir o trabalho, então você se sente talvez um pouco mais forte para fazer o seu trabalho, porque igual você falou, é muito difícil, com certeza. Mas se você tem um colega que faz um trabalho parecido, alguém que pode ajudar, alguém para dar uma ideia, de repente a gente consegue ficar mais forte e fazer mais vezes, incentivar aquele que tem medo de fazer ou que não fez alguma coisa nesse sentido ainda. Com certeza. É uma grande barreira para os organizadores das feiras de ciências, é o medo. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, dá medo? Dá, mas vai com medo porque no decorrer do processo, os próprios estudantes se engajam tanto que faz com que você nem se lembre daquele medo inicial que você teve, né? Acho que talvez o maior medo seja o evento, a culminância, que é dos males o menor. Entenda isso. Dos males é o menor. Porque tudo isso que você falou a respeito de fake news é algo que eu trabalho com eles desde 2008, né? Sobre as informações enganosas, sobre, na época, Facebook, né? A gente não tinha tanto essa coisa essa mídia massiva, né, de fake news, mas a gente tinha, então qualquer informação que você lia era verdade, né, e aquilo ali, né, aquele papo de que dentro de uma cadeia de ácido base, vamos supor, você está falando sobre ácido base, aí ácidos e bases, você vai falar de pH e tem uma notícia falsa que o aluno viu do pH não sei o que, do vírus, do coronavírus, é o pH 18. Então, se você tem olhar, falei, gente, né, vamos pensar, vamos procurar essa informação, tá certa. E isso, atualmente, né, você vê várias informações enganosas, não só a respeito do coronavírus, mas muitas outras coisas também, muitas outras notícias do campo científico, né? Então, isso traz muitos desafios, né? É muito preocupante para a gente como profissional, porque faz com que a gente não pare de estudar, de pesquisar, e que também a gente alerte aos alunos, né? Que
sempre tenham o hábito de averiguar as informações antes de compartilhar. Isso é muito importante, não só na área científica, mas área política, área, enfim, todas as áreas, né, possíveis. É importante checar as informações. Então, sempre que a gente faz não só um trabalho relacionado à ciência, divulgação científica, né, mas nesse caso aí que a gente está, nesse contexto que a gente está agora, é importante falar sobre isso, os trabalhos científicos dos alunos, de qualquer série, de qualquer faixa etária, precisam ter fundamentação teórica confiável. Né? Então, não é uma informação que o aluno vai achar num blog, no Facebook do colega, ou então no WhatsApp da tia que saiu compartilhando, né? Então, é uma informação que ele precisa averiguar, ele precisa se certificar de que ela é confiável para estar incorporando no trabalho científico dele, né? Eu já me deparei com vários trabalhos e infelizmente, com dor no coração, né? Foram trabalhos que durante um evento de feira de ciências, a gente se depara com uma divulgação científica completamente, entre aspas, né, completamente errada, e que você vai ter que chamar o aluno no cantinho, pedir para ele recolher o trabalho discretamente, e depois pedir para que ele apresente em outro momento, né? Ou a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Porque ainda que a gente tenha se preparado muito, a gente se acaba se deparando com muitas surpresas no evento, né, na Feira de Ciências. Uhum. E é muito importante. E algo assim que é muito interessante estar compartilhando com vocês também é uma experiência com alunos que são público-alvo da educação especial, né? Eu tive que estudar, fazer uma especialização em educação inclusiva, não para atuar, mas para entender como que eu posso estar inserindo a divulgação científica nesse público. É um desafio, é um leque de oportunidades e desafios, mas que é interessante que a gente traga eles também, esses alunos com esses transtornos, dificuldades, para que eles façam parte desse momento, desse processo, né, que para eles é muito importante também. Né? A família é uma família que muitas vezes é muito mais presente, né, e quer que o filho seja parte daquele momento também, mas que é importante que a gente, como divulgador científico, a gente como professor que trabalha com divulgação científica, nós possamos oportunizar para esse público também. Né? Perfeito. Bastante. E é muito legal o que sai dos trabalhos que saem desses alunos, né? Isso você que eu ia te perguntar. Se você tem algum relato para contar para gente. Tenho vários, mas eu não vou contar muitos, né? Mas alunos que você, por exemplo, eu tive relatos de alunos que não falavam em sala de aula. Não falava nada, nada. Você fala, e realmente tinha laudo, tinha transtorno, mas não falava. E falava assim, sabia falar, falava bem, conversava, mas é uma timidez muito grande, porque eram alunos que não tinham um autismo, espectro autista presente, né? E alunos que quando chegaram lá no meio da apresentação, no standzinho, na mesinha, deram um show, decoraram, tudo bem que decora, né? Não tem problema decorar, né? Mas fizeram uma apresentação linda, que eu cheguei no stand e eu falei, gente, não é possível isso. É uma conquista que você fala, parece que todo esse evento, toda essa culminância valeu a pena para ver tal coisa. Relatos, tenho alunos também que era o aluno, típico aluno problema, só tirava 0, fazia nada. Quando chegou no dia da apresentação, deu um show, mas um show de verdade. Parecia profissional falando. E é, assim, incrível, é incrível. Então, não desanimem quando tiver um aluno, né, desse público de educação especial, porque a gente pode ter boas surpresas, né? A gente acaba
pensando que nada vai sair dali, porque é comum, né, as pessoas, né, pensarem que não vai sair, mas é dali que você se surpreende, fala, não, o meu trabalho valeu a pena. Escolher a Feira de Ciências e todo o processo valeu a pena, né? Então é um trabalho muito motivador, é um processo motivador, tem um potencial motivador imenso, trabalha com protagonismo estudantil, protagonismo juvenil, a criticidade, né, os trabalhos, a cooperação entre os alunos, trabalho em equipe, faz com que os alunos trabalhem o senso de cooperação, a pesquisa faz com que o aluno ele se envolva com aquele tema, ele acaba assumindo um olhar crítico dentro daquele tema que ele está pesquisando, né? Então é muito legal. É algo que, sem dúvida nenhuma, um artefato pedagógico incrível, né, dentro da divulgação científica. E proporcionar aos nossos Perfeito. estudantes essa sementinha que você disse, né, uma sementinha que é preciso que a gente regue, né, que a gente faça esse cultivo e que não seja só um evento, né. Uma coisa que eu costumo falar muito é que é importante a gente considerar que o currículo ele esteja presente dentro da Feira de Ciências. Como assim? Que o aluno ele está estudando o que está no currículo, né? Então ele tem aquele currículo para que naquele ano ele veja aqueles temas dentro de ciências da natureza, ou dentro de geografia, dentro de história, matemática. E é importante que nós, dentro da Feira de Ciências, desde o início até a culminância, nós possamos considerar o currículo daquele ano do aluno, para que ele não se perca, porque se ele vai estudar evolução ou seleção natural, naquele ano, é interessante que naquela turma ali, naquele ano, algum aluno, algum grupo, de repente faça uma abordagem sobre isso, né? Então é interessante que o currículo do aluno seja considerado no momento, e que o evento, ele não seja, os trabalhos não sejam feitos e escolhidos para o evento, mas que o evento seja uma exposição, uma apresentação de tudo aquilo que foi produzido e trabalhado naquele ano, né? E que esse é o objetivo, a essência da feira. Eu entendo, para mim a concepção é essa, que tudo aquilo que foi trabalhado naquele ano seja considerado para apresentação, a culminância, né? O final do processo. Então, uma curiosidade que me surgiu aqui, eu nem te perguntei isso antes, mas vou te perguntar agora. Como que você organiza ao longo do seu ano letivo aí, né? A gente começa as aulas, geralmente já com planejamento por trimestre, com divisão dos conteúdos. A gente já tem lá com o pedagoga a questão da avaliação, tudo certinho. Como que você já começa pensando a sua feira de ciências no início do ano? E como que você distribui o tempo também, né, de realizar as atividades, de preparar os alunos? A demanda das pesquisas, dos experimentos, vem deles ou você que propõe? Como que você leva isso ao longo do ano? Inicialmente, os alunos, primeiro eles recebem a notícia que eles vão participar de uma feira de ciências, né? Que eles vão produzir, eles vão pesquisar, eles vão, durante as aulas de ciências, se encontrar e ver o que eles querem, a afinidade que eles têm com certos temas que serão trabalhados dentro do ano letivo. Enfim, vou abrir um parêntese aqui, mas é breve, né? De uns tempos para cá, a gente teve a BNCC, que está cada vez mais sendo trabalhada, e aquela necessidade incrível e rápida e imediata de estar entendendo e como que funciona e como que vai acontecer, né? O currículo capixaba, ou então a base nacional, né? Como curricular. A última feira de ciências que eu desenvolvi, que eu planejei na escola, não era com base na BNCC, infelizmente, né? E ciências da natureza foi a disciplina que mais sofreu mudança
dentro da BNCC. Foi um turbilhão que entrou ali, botaram ciências ali no liquidificador, ligaram no máximo, tiraram e depois entregaram para a gente. Escutei isso de todos os colegas de ciências e biologia. Verdade, verdade. Sim, as outras disciplinas precisam entender o que são competências e habilidades. A gente precisa se encontrar dentro de ciências de novo. É como se a gente tivesse que fazer outra graduação. Talvez tenha mesmo, né? Mas eu compartilho com o aluno que dentro do ano letivo dele, ele vai se situar, tanto em ciências da natureza, né, como é uma feira de ciências, a base, né, o alicerce do trabalho dele é um trabalho científico, é um trabalho de divulgação científica, mas que ele vai ser permeado pelas outras disciplinas. E então é interessante que ele tenha em mente que ele vai ter que se situar nas disciplinas daquele ano, para ele. E durante aquele ano, ele vai, sei lá, se sentir à vontade para fazer o trabalho, a pesquisa dentro daquele tema que ele escolher. Por exemplo, são vírus e bactérias, então ele vai achar dentro de vírus e bactérias um trabalho para ele. Será que é o coronavírus? Né? Como será o mundo pós-coronavírus? O título de um trabalho bacana, né? Como você acha que o coronavírus afetou a convivência familiar, enfim. Então, a gente tem aí vários temas dentro de vírus, bactérias, né, seres unicelulares. Então, o aluno ele toma esses conteúdos como um ponto de partida para fazer os trabalhos, né, as pesquisas. E sempre, dentro de todo o processo, é essencial que o professor ele tenha um cronograma de orientação para esses alunos. Porque a gente sabe, é uma semente que a gente vai plantar, mas se você plantar e você só enfiar na terra seca, você não vai vê-la germinar, ou então ela vai germinar e logo ela vai secar. Então é necessário que você oriente esse trabalho, oriente essa pesquisa. O aluno vai... É sempre assim, a gente vê, vou fazer um trabalho de vírus. Aí a minha pergunta para o aluno é, o que você vai falar sobre vírus? Aí o aluno se perde, aí ele não vai saber. Então, todo esse norte que você vai dar para esse aluno é o que vai determinar se a sua feira de ciências vai funcionar ou se ela não vai funcionar. Porque vírus, o aluno vai ver a sua aula, ele vai ouvir, ele vai assistir uma aula sobre vírus. Inclusive, ele vai fazer atividades, ele vai produzir alguma coisa sobre vírus, né? Porque talvez dentro das aulas os professores vão fazer algum trabalho paralelo, né? Alguma maquete, produção com massinha, né? Enfim. Mas é interessante que o aluno ele se encontre o que sobre vírus. Então, essa orientação é importante e dentro desse processo é essencial que o professor ele faça um cronograma de orientação. As feiras de ciências sempre acontecem em grupos, eu geralmente faço grupos de 4 alunos, 3 alunos, nunca deixo o aluno trabalhar sozinho, né? E quando ele quer trabalhar sozinho, eu vou converso, por que você quer trabalhar sozinho? O que te impede de estar fazendo em grupo, né? E nunca grupos muito grandes também, porque você sempre tem aquele aluno mochila, né? Adora se pendurar no... E, enfim, essas orientações para o grupo, elas são fundamentais, né, dentro do processo. Inclusive de forma interdisciplinar. Que os outros professores das outras disciplinas, eles entendam, né, o processo, eles possam estar orientando, dentro de vírus, um professor de história, por exemplo, o que eu posso falar sobre vírus, o aluno vai falar sobre vírus, sobre o coronavírus, de repente o professor de história pode fazer uma linha do tempo com o aluno, né, e o aluno poder apresentar esse trabalho bacana, a linha do tempo, falar sobre a gripe espanhola, né, enfim, é uma gama, né, de possibilidades. Então, desde o início, a gente tem essa organização, cronogramas de orientação, separo 2 aulas por trimestre, aulas inteiras para poder orientar a turma toda, né, são 50 minutos de orientação para a turma toda.
como que vai acontecer, o que que vocês precisam fazer. Ah, beleza, agora é hora de pesquisar. Vamos pesquisar em 3, 4, 5 fontes confiáveis. Enfim. Então, vamos, antes de apresentar o trabalho no evento, vamos fazer uma apresentação para a turma, para ver como é que está esse trabalho, se está precisando de um ajuste, né? Então, a gente precisa, a feira de ciências, ela tem que, todo o processo, desde o início do ano, ele tem que ser sistematizado, etapa por etapa. O planejamento, o envolvimento do aluno, a apresentação. Geralmente as feiras, elas acontecem dentro de uma temática, né? A última feira de ciências que a gente fez lá na MF Stélida Dias foi Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA. As engrenagens que movem o mundo. Então, foi um trabalho muito bacana, saiu muita coisa dali, muita coisa legal. Eles puderam envolver qual é a relevância do trabalho que a gente fez, né? Os grupos puderam se questionar qual é a relevância do meu trabalho para a sociedade e para o ambiente, né? Então, isso é muito importante também, porque dentro do contexto deles, né, a gente pode estar descobrindo essa relevância, fazendo com que eles entendam esse significado do que eles estão pesquisando para o contexto que ele vive. Isso é A bacana gente demais. a gente tem uma live aqui na nossa página da feira sobre CTSA. Inclusive, se eu não me engano, legal. é com o professor Giovanni. Ele falou um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, é com ele. Muito bacana, Que Fernanda. Muito bacana. interessante a forma que você colocou aí. E enquanto isso, eu estava pensando como que a Feira de Ciências ela exige curiosidade por parte do aluno, porque geralmente, igual você falou, perfeito, vai colocar ali o conteúdo, aquela rotina que a gente tem dentro de escola, mas a gente precisa sempre sair de uma pergunta, de um questionamento, de uma indagação, e se isso partir do aluno, melhor ainda, né? E a criatividade, que é essencial. Porque às vezes a gente visita a Feira de Ciências e a gente se surpreende demais. Coisas que a gente não imaginaria, você se depara com aquilo ali, você fica assim, gente, encantado. Como que pensaram isso tudo, né? Como que criaram isso? Então é realmente um universo de coisas que podem ser criadas, muitas coisas. E o que os meninos têm muita criatividade, né? Então explorar isso deles. Sim, eu tive alunos do 9º ano que eu fiquei, eles, durante antes da apresentação, eles me falaram, professora, calma que vai dar tudo certo. Aí, quando eles falam isso, a gente já começa a se preocupar. Eu falei, tá, tudo bem. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Aí, não, a gente vai falar sobre a bobina de Tesla. Tudo bem, bobina de Tesla, beleza. Esses meninos, durante a Feira de Ciências, eles armaram uma barraca de camping no meio da escola. E, assim, é preciso dizer que a realidade da nossa escola é uma realidade de recursos muito escassos, né? Então, na nossa escola, na nossa rede, né? A rede Cariacica, rede municipal, é de menor arrecadamento per capita, né? Então, a gente sabe que o investimento é muito difícil mesmo, né? Enfim, nós conseguimos fazer, durante todos esses anos, né, que eu trabalhei com Feira de Ciências com os alunos, foi em mesas, né, nós montávamos mesas, não eram, as mesas eram os estandes, né, então cada grupo ficava numa mesa, colocava num conjunto de 4 mesas, né, formavam um quadradinho, eles colocavam os trabalhos deles, a grade da quadra é uma grade em que dava para pendurar os cartazes, então era uma coisa assim, bonita de ver o esforço, mas dói no coração que a gente podia ter feito uma coisa assim, poxa, por que não é mais assim, aquela coisa mais tchan, né, que você fala, não, tem um stand separado por um biombo e tal, mas mesmo assim era muito bonito de ver, né. Então, dentro desses trabalhos que a gente via, por exemplo, tinha esse grupo que fez a bobina de Tesla, eles armaram uma barraca de camping, né, como eu havia dito,
E dentro da barraca, eles apresentaram como funcionava a bobina de Tesla de verdade. Eles usaram uma lâmpada, uma luminária de mesa, e desmontaram a luminária. Eu falei, gente, que coisa mais linda de ver. E eles apresentando, né? E, assim, não era aquele grupo de alunos que se destacava muito nas aulas, né? Eram alunos que sempre estavam na média de notas, né? Que a gente, para falar de nota, mas deram um show, não só pelo visual, mas pela apresentação também. Todo mundo fazia fila para ver o que tinha naquela barraca azul, né? Era muito engraçado. Uhum. Mas dali E fica a saíram... lembrança, né, Fernando? O interessante é isso, É fica a muito lembrança para legal. sempre. Se É fosse uma muito legal. aula expositiva de um professor, era mais uma aula, né, que se perdia ali. A gente sabe que a engrenagem da Sim, escola, ela corre rápido. Então é uma coisa atrás da outra, sim, todo dia é um negócio diferente. Mas um fato desse, de repente o menino, de repente não, com certeza, o aluno que fez, ele lembra até hoje disso. Com certeza, com porque a gente certeza. faz, a E gente lembra, né? quem assistiu também É. lembra, né? Então, Uhum. assim, é um momento, né, o evento, todo o processo também, tudo isso fica marcado na memória do aluno, né? Eu tenho alunos até hoje que entram no Instagram, falam comigo, nossa, professora, que saudade das feiras de ciências, aluno que já saiu da escola, já se formou na faculdade, né? Então, alunos que dão depoimentos falando que a feira de ciências contribuiu muito para a vida acadêmica do aluno, né? Alunos que se formaram em engenharia, falam, nossa, eu fiz um trabalho sobre tal coisa, eu me lembrei da feira de ciências, né? Então, mesmo que seja aquela mínima lembrança, mas fica marcado, o processo, todo o processo, a organização, ela é importante, tanto para a vida estudantil do aluno, né? Como para a vida acadêmica, o futuro, né? Não se sabe o que o aluno vai escolher para a sua vida profissional. Então, a gente precisa trabalhar com essas possibilidades também. Eu falo com Uhum. eles, a feira de ciências, ela pode te ajudar, inclusive você ser uma excelente cabeleireira, né? Porque se você for fazer uma química errada no cabelo da sua cliente, além dela nunca mais voltar no seu salão, ela vai espalhar para todo mundo que você faz um trabalho ruim, É né? verdade. Então, já tive alunos que fizeram justamente esse trabalho de química capilar. Então, assim, é muito legal também você ver que sugestões bobas que você dá para os alunos, às vezes acabam saindo grandes pesquisas e excelentes trabalhos. Perfeito. Né? Quando a gente começou a conversar hoje cedo, que foi tudo meio improvisado, meio rápido, né, Foi. Fernanda? Mas ela foi maravilhosa, de uma prontidão incrível. Aí a gente falou um pouquinho sobre a motivação, né? Até ia entrar no título da nossa live, só que não cabia, porque o espaço era pequenininho. Foi A enorme. motivação a motivação dos alunos que se envolvem numa feira de ciências. Eu também já passei por experiências assim de alunos. Inclusive, eu trabalho com ensino médio, então às vezes a gente tem aluno que trabalha, que tem uma realidade muito complexa, mas quando você põe alguma coisa assim na mão do aluno, você se surpreende. Eu não esqueço de um trabalho que eu fui fazer sobre consciência negra e me apareceram com uma coisa assim, que eu não vou esquecer nunca na minha vida. E era um aluno que trabalhava na lanchonete que eu ia, final de semana, às vezes eu ia lá comer, ele estava lá servindo como garçom, então é uma coisa assim, que você não esquece, né? E a forma como ele se dedicou e fez o trabalho. Então, essa motivação que o aluno vai ter quando ele é colocado à prova, quando é dada uma função para ele realmente fazer, né, que ele se sente parte, se sente responsável por alguma coisa, equivale um pouco a uma responsabilidade do mercado de trabalho, por exemplo, né, quando, quando a gente tem uma função ali, uma profissão, uma responsabilidade. Então, eu acho que é meio que testar o menino, dar ele essa oportunidade de se ver com a responsabilidade nas mãos também, se vendo fazer uma coisa ligada à realidade, uma coisa prática, e não apenas uma coisa corriqueira ali do dia a dia. Então, a motivação, a gente está quase fechando, assim, daqui a pouco o nosso tempo vai cair, mas para fechar, né, tá tão bonita a nossa live, para a gente fechar falando da motivação dos alunos. Pois Você que é, é uma apaixonada pelas feiras, né? Você mesmo falou isso e você fala disso com tanta bastante, alegria, com tanta bastante, motivação. bastante. Assim, eu nunca tive uma experiência de estar
desenvolvendo, planejando algo virtual nesse sentido, né? Porque o chão da escola é outros 500, né? O calor, aquela bagunça toda. Não que eu seja adepta da bagunça, eu sou uma pessoa extremamente, né, toque, mas aquele movimento todo de você vendo grupos apresentando, grupos andando, vendo os trabalhos dos colegas, isso é muito bonito. A motivação é que você não prenda o aluno dentro de um tema ou de um assunto. É importantíssimo que ele se encontre dentro daquilo que você expôs como uma feira de ciências, né? Você faz parte de uma feira de ciências. Dentro desse ano, você precisa estar atento ao que você vai estudar, porque é preciso que você se encontre e que você tenha afinidade com um determinado tema para produzir o seu trabalho. Então, quando uma feira de ciências, um trabalho científico, um tema, desperta a curiosidade de um aluno, já é meio caminho andado, porque a motivação vai despertar nele o interesse para ele pesquisar. E essa pesquisa vai proporcionar um senso crítico, né? E todo esse trabalho que ele vai fazer, ele vai estar trabalhando toda a complexidade do que ele é. Tanto como estudante, como pessoa, né? Como futuro profissional, uma escolha de carreira. Então, quando você se propõe, quando o professor se propõe a fazer um trabalho como esse, ele precisa entender que ele vai fazer parte da história de alguns alunos ali, de todos os alunos envolvidos, mas que ele vai marcar a história de alguns ali, né? E direcionar pesquisas, direcionar trabalhos, mas tudo nasce com uma curiosidade, um interesse do aluno, do próprio aluno, né? O protagonismo, né? Você faz com que o aluno, ele sem querer querendo, ele acabe sendo o próprio autor, o próprio responsável pelo processo de ensino-aprendizagem dele, é o interesse dele que desperta todo esse processo na vida dele, né, como estudante. Então é importante que nada seja forçado, mas que ele entenda, é um trabalho científico, com base científica, que você vai ter que permear pelas outras disciplinas, mas que ele tem base científica. Agora, fica a seu critério escolher o que você deseja apresentar, deseja produzir. Isso é ótimo, sai muita coisa dali. Já vi aluno falando sobre como as cores afetam as emoções, como a música, um aluno que é músico, ele trabalhava, ele fazia rap, né? Não me lembro muito bem, mas ele fazia rap, letras de rap e tal. E eu falei assim, poxa, por que você não fala sobre música, né? Você não, talvez a música também é ciência, né? Você pode usar a música na ciência. Então, aí saiu um trabalho, assim, lógico que não foi uma pesquisa, mas a gente envolveu, né? Plantou uma semente ali e foi um trabalho muito bacana também, gerou muita curiosidade. Então, talvez a vida profissional do seu aluno, ela tenha um norte ali, numa pesquisa direcionada para uma feira de ciências. Então, é muito bacana você fazer parte, você marcar a vida do seu aluno nesse sentido, você ajudar, é algo até filantrópico, né, se você parar para pensar, porque você está auxiliando o aluno a procurando, tá descobrindo a sua carreira, né? O que ele quer, o que ele deseja fazer, desperta ali. E dentro de todo esse processo, também muito importante, abra o seu olhar, seus horizontes, assim, né? Como professor mesmo. Seja amigo do seu aluno, a ponto de que ele se sinta à vontade de te perguntar, professor, professora, será que eu gosto de fazer isso? Será que eu posso incluir isso aqui dentro da minha pesquisa? Será que isso tem como entrar dentro da minha pesquisa? E você falar, não, meu amigo,
não, não vai muito. Talvez para sua vida, beleza, mas dentro de um trabalho científico a gente precisa de um pouco mais, né? De um. E você conseguir fazer essa manobra aí, né? Aham, Esse jogo de cintura que faz parte das delícias de ser professor, né? E é. professora. Isso é muito bom. Quem está Um na trabalho que ponta envolve, sofre, mas também tem é, muitas alegrias. um trabalho que envolve tanta responsabilidade, né? Muito. Diversas responsabilidades, e essa semana a gente está na semana do professor, né? Muito legal a gente Verdade. falar sobre Parabéns isso, a porque todos nós. é, a gente falou aí da motivação do aluno, a Feira de Ciências como instrumento motivador, mas a gente sabe que é o professor, né? O grande motivador ali da situação, da vida escolar do aluno, assim, dentro da sala de aula, numa feira de ciências. Então, tudo vai partir da forma que o professor tratar esse trabalho. Eu achei muito interessante quando você falou que a feira tem que ser para mostrar os trabalhos, e não pensar primeiro na feira e depois pensar nos trabalhos, né? Então, É, a organização disso é muito importante. Fernanda, nosso tempo vai acabar, infelizmente. Olha, vou te agradecer muito. grande Você prazer foi estar participando desse momento com muito, vocês. prazer enorme te conhecer. Espero que a gente se veja depois Isso, pessoalmente, em igualmente. eventos, em outros momentos. Certeza. E assim, realmente muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção, Obrigada, por eu. tudo que você compartilhou com a gente hoje, tá? Pela sua colaboração.